vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja conosco nesse tempo de reflexão da Palavra de Deus. Fomos desafiados a não mais perguntar por que eu e não viver reclamando ou murmurando, e sim, por que não eu? Ou seja, ser um instrumento de Deus. E aí também vimos que depois disso, por que assim que Deus age? Aí vimos que Deus faz o acrisolar para nos purificar, nos santificar, para que a gente possa refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo. E a última vez que fizemos um vídeo foi sobre o legado, as marcas que estamos deixando ou deixaremos. Que Deus colocou no meu coração para nós refletirmos é por que acontece assim? O que Deus deseja? O que Deus quer nos mostrar? E partimos sempre da complexidade da palavra de Deus. Quando a gente percebe algumas coisas, o que acontece na nossa vida, nas circunstâncias, no mínimo, é para nos dar experiência de vida. E essas experiências, elas querem nos fazer mais fortes e não mais fracos. Parece que o que passamos, muitas vezes, nós não somos merecedores da graça e da misericórdia. Porque mesmo quando é bom ou é ruim, quando é bom, parece que a gente não tem o direito de ficar feliz, que não é certo. E muitas vezes o sentimento que temos é um sentimento de abandono, é um sentimento de não ser cuidado. Você já experimentou isso algumas vezes? Meu irmão, minha irmã, até nós entendemos a palavra de Deus, ela nos parece muito complexa. Mas ela se torna simples quando compreendemos que é para mim, é para ti, esta palavra que é plano de Deus. Fiquei pensando sobre uma piada. Por exemplo, por que gravamos uma piada e não gravamos o ensino da palavra de Deus? Porque a piada ela é simples e lógica. Meu irmão, minha irmã, enquanto a palavra de Deus não for simples e lógica em nossa vida, não gravaremos esta palavra no nosso coração. Por isso, como a palavra de Deus torna-se simples? Quando nós lemos ao ponto de entendermos o que lemos. Quando nós conseguimos contar aos outros o que lemos. Por isso, por que acontece assim? O que Deus quer nos mostrar? 1 Pedro 4,10 vai dizer que nós somos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme são as várias formas de Deus mostrar o seu amor. E Deus pode mostrar o seu amor, por exemplo, através da aprovação, através da bênção, através do arrependimento, através do perdão, através da salvação e quantas vezes através da cura. Graça é o amor imerecido pela qual Deus nos ama. Por isso hoje nós queremos ver duas formas de Deus mostrar o seu amor. Partindo sempre do princípio básico de João 3,16, que Deus nos ama de tal maneira que deu seu único Filho. Então, a partir dessa base do amor incondicional de Deus, um amor imenso que Ele tem por nós, a partir daí, Deus nos ensina duas formas que Ele mostra o seu amor. A primeira é aprender a viver contente em todas as circunstâncias. A palavra do Senhor, através de Filipenses capítulo 4, do versículo 10 a 13, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa forma de amor é aprender a viver contente em qualquer situação. Por isso, quando Deus nos diz isso, Ele fala de uma paz de um Deus que preenche o coração.
Se lembrarmos de Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E essa paz que a gente guarda no coração, que excede todo o entendimento, ela implica em algumas coisas. Em primeiro lugar, é o desaparecimento da ansiedade. Em segundo, é o florescimento de ações de graças. Em terceiro, santificação do pensamento. Quarto, contentamento real em todas as circunstâncias. E em quinto, para entendermos essa paz no coração, é a plena confiança no poder de Deus. Esta então é a primeira forma de tantas formas que Deus fala, que queremos ver hoje, que Deus nos ensina a viver contente em qualquer situação. E a segunda forma que Deus nos mostra hoje é compreender que a graça é suficiente. Se olharmos 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 a 10, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo fala do espinho na carne. Ninguém sabe que espinho é esse, mas é uma limitação que ele tinha. E Paulo aqui coloca os benefícios do espinho na carne. Ou seja, aquelas coisas que nos impedem, aquelas coisas que estão nos levando a não servir. Pode ser até as nossas desculpas. Mas o que Deus fala dos benefícios do espinho na carne, em primeiro ele fala que a graça é suficiente. Age no meio da fraqueza. Segundo, é um poder que se aperfeiçoa na fraqueza, onde é substituída essa fraqueza pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E também substitui o orgulho por humildade. E aí Paulo fala no prazer, ou seja, no agradar, satisfazer. E aí mostra Paulo, ele experimentou nas suas angústias, e isso veio diretamente da certeza que em todas as coisas contribuíram para o seu bem, como ele nos fala em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu fui pesquisar o prazer, em grego é o compras, ou seja, fazer o gosto, fazer a vontade, é ser agradável. E aí eu procurei algo que fosse comparado ao que Paulo diz desse prazer, desse compras, para a gente entender melhor. E eu encontrei, lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, onde Jesus é batizado, e aí depois vem uma voz do céu, que é o Deus Pai, e essa voz diz assim: eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é o prazer, essa é a alegria que Paulo sentia. É o mesmo sentimento que Deus tem para com seu Filho e para conosco. Por isso, quando eu sou fraco, eu quero dizer que sem esse Deus nada eu posso fazer, como diz o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, fraco, porque sem Jesus nós somos fracos. E ao mesmo tempo ele diz que somos fortes. Como a gente viu em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a complexidade da palavra. E agora Deus fala da simplicidade dessa palavra para as nossas vidas. Por exemplo, o que no mínimo nós falamos que nos dá as circunstâncias da nossa vida é a experiência. E essa experiência nos leva a ser justificado
e viver com a paz do Senhor. Olha o que nos diz a palavra de Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meu irmão e minha irmã, justificação. Deus nos tornando justo diante dele e faz com que tenhamos uma relação correta com ele. Isso é justificação. Isso em fé no Senhor Jesus Cristo. É o ato onde Deus perdoa e apaga as transgressões. Deus leva os cristãos a agirem corretamente de acordo com a sua palavra. Deus justifica o pecador. A palavra aponta para a importância da reconciliação com Deus. E essa reconciliação não é um simples perdão, mas é a elevação à posição de grande valor. Como diz o versículo 2, a esta graça na qual estamos firmes. E isso traz paz de Deus ao coração e a graça suficiente. Reconciliação quer dizer mudar. Mudar de inimizade para amizade. A nossa relação com Deus mudou através da morte de Jesus Cristo. Passamos de inimigos para filhos amados. Por isso o versículo 11 vai nos dizer: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Reconciliação é a restauração do favor de Deus concedida aos pecadores que se arrependem e depositam na morte expiatória de Jesus Cristo a sua confiança. O que Deus quer? Nos mostrar o seu amor. E como ele faz isso? Nos reconciliando com ele. Deus está nos dando mais uma oportunidade de nos reconciliarmos com ele. Então, aproveite esse dia e se reconcilie com Deus. Peça perdão, se arrependa, busque a Deus, entregue tudo nas mãos do Senhor. E para essa reconciliação, ela é simples. É aceitar a palavra e entender que Jesus quer ser Senhor e Salvador da tua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, viva contente com a graça suficiente. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.